final de semana ele não tá nada bom para o Netanyahu por causa desse fato aqui. Vários corpos de reféns israelenses que foram sequestrados no dia 7 de outubro foram encontrados em túneis do Hamas. A situação é tão traumática que até o Biden, nos Estados Unidos, fez uma fala porque uma das vítimas era um americano. E nessa fala do Biden, ele diz que o cessar-fogo tem que ser para ontem, tem que ser imediato, que a guerra não tem mais lógica. Esse episódio dos reféns ele tem duas versões, tá? E as versões são dos dois lados, obviamente. A gente tem a versão da IDF, que diz que entrou nesse túnel do Hamas e encontrou os corpos recém-assassinados desses reféns. Tem a versão do Hamas, que é a versão que diz que houve uma troca de tiros, e nessa troca de tiros, na invasão da IDF a esses túneis, os reféns faleceram. O fato é que essas pessoas estavam há quase 11 meses como reféns e vivas, e aí toda essa situação, a pressão caiu em cima do Netanyahu e por motivos óbvios. Desde o início desse processo de guerra contra Gaza, desde a invasão do Hamas em Israel, a gente não viu uma vontade efetiva do Netanyahu de resgatar esses reféns. Ao contrário, ele utilizou essa situação dos reféns para invadir Gaza. Ele invadiu Gaza, destruiu mais de 80% de Gaza, matou mais de 40 mil pessoas, feriu mais de 100 mil. Em momento algum, a prioridade foram os reféns. E aí o que a gente vê agora é um total descontrole de como achar esses reféns e de resgatá-los. Inclusive, um dos familiares dos reféns estavam no Congresso americano. Eles estavam lá, uma das famílias estavam no Congresso americano no dia que o Netanyahu foi falar no Congresso americano. Ou seja, olha o nível de trauma. E para piorar, vazou lá em Israel um assunto muito grave, onde aparentemente um membro do governo israelense teria ido para a Rússia para fazer com que a Rússia ajudasse no processo de intermediação, de discussão, de troca de reféns e cessar-fogo. Só que a realidade não é essa. De acordo com a mídia de Israel, esse emissário que foi para a Rússia, na verdade, foi para pedir ajuda à Rússia para ser um intermediário para impedir o Irã de atacar Israel. Ou seja, não foi para falar dos reféns. Em momento algum, os reféns foram a prioridade do governo de Israel. A grande prioridade do governo de Israel foi a invasão de Gaza, a ocupação de Gaza e também prolongar essa ocupação para a Cisjordânia. Porque, para quem não sabe, nesse momento, a Cisjordânia está sofrendo uma invasão brutal de Israel. 70% da cidade de Jenin teve seus asfaltos completamente arrancados para não passar carro e 80% da população palestina de Jenin está sem água, cortada por Israel. Ou seja, está mais do que claro que a entrada de Israel em Gaza e a tomada maior da Cisjordânia é um processo de ocupação. É um objetivo de ocupação aquelas terras e tomada daquelas terras. E a gente fala sobre os reféns sempre foi uma desculpa para fazer essa tomada. A sociedade israelense está bem consciente disso, tá, gente? Tirando as pessoas que são alinhadas à extrema-direita israelense, a população israelense está muito, muito irritada com o que aconteceu com esses últimos reféns. E as famílias estão tão irritadas que elas se recusaram a encontrar o Netanyahu. Agora vamos ver se a pressão americana sobre o Netanyahu vai funcionar para conseguir o cessar-fogo. Porque nos Estados Unidos, por causa da eleição americana, eles querem o fim da guerra.